Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olá. Vamos explorar juntos hoje alguns trechos bem importantes de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. A gente está usando um compilado com as passagens-chave. Isso aí. Só para a gente se situar, os israelitas estão ali, acampados em Moabe, do outro lado do Jordão. 40 anos de deserto, né? Quase lá. Exato. E a terra prometida está logo ali, na frente deles. Moisés, o grande líder deles, já está com 120 anos. E ele começa seus últimos discursos. Um momento bem decisivo. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender o coração desses discursos. Sabe? As leis, os avisos, as promessas e também a passagem de bastão na liderança. O que é, assim, essencial para a gente guardar desse livro. É um livro fundamental mesmo. E pensa nesse cenário. Você está ali, prestes a alcançar um sonho de décadas. Uma promessa antiga. Mas o líder, aquele que te guiou a jornada toda, não pode entrar. Não pode cruzar a linha de chegada. Esse é o drama do Moisés. É forte isso. A gente vai tentar entender o porquê disso e, claro, o que ele diz nesse momento tão carregado, né? Com certeza. Vamos lá. Bom, vamos começar a desembrulhar isso. O livro abre com o primeiro grande discurso de Moisés. Ele está recapitulando os últimos 40 anos. A memória é muito importante aqui. Total. Ele lembra da saída do Egito, da travessia difícil no deserto, e logo de cara ele recorda como precisou delegar, sabe? Nomear chefes para ajudar a julgar o povo. Porque a carga era pesada demais para ele sozinho, né? Deuteronômio 1, 9, 18 menciona isso. Exatamente. E ele não passa a mão na cabeça, não. Traz à tona aquele episódio bem doloroso em Cádiz Barneia. Ah, sim. O dos espiões. Esse mesmo. Os espiões voltam, o povo fica com medo dos gigantes, das cidades fortificadas. E se rebelam, mesmo depois de tudo que Deus já tinha feito. Pois é. Uma rebelião aberta, e a consequência foi, assim, muito severa. Aquela geração, tirando Caleb e Josué, não ia entrar na terra. Um marco trágico na história deles. E o ponto que chama atenção, o próprio Moisés foi proibido de entrar também. Isso é impactante, ele mesmo menciona isso, né? Em Deuteronômio 1, 37, e depois de novo no capítulo 3. Sim. Ele diz que foi por causa da reação do povo lá em Meribá, mas também por uma falha dele mesmo. Ele até pediu a Deus para reconsiderar, mas... Mas a resposta foi não. É um momento que mostra a seriedade da obediência, né? Sem dúvida. O que me parece fascinante nessa abordagem dele é justamente essa centralidade da memória histórica que você falou. Sim, ele não tá só contando história, ele tá usando o passado como lição. Tipo um professor. Exato. Ele insiste em lembrar não só as vitórias recentes, como contra Sion e Og, que estão ali nos capítulos 2 e 3, mas principalmente os fracassos, a desobediência, a murmuração. É como se ele colocasse um espelho na frente da nova geração. Uma advertência clara. Olha o que aconteceu antes. Isso, a fidelidade de Deus o tempo todo contrastando com a inconstância do povo. E a proibição de Moisés entrar, por mais trágico que seja para ele, reforça isso. A aliança é séria. A obediência vale para todo mundo, até para o maior líder. É um peso enorme, realmente. E ele fecha essa primeira parte do discurso com um chamado bem forte à obediência. As leis que ele ainda vai detalhar. E já alerta contra a idolatria, né? Lembra do Sinai. Isso. Lembra que eles ouviram a voz de Deus saindo do fogo, mas não viram forma nenhuma. Um aviso para não tentarem fazer imagens. Exato. Para não materializarem o divino. Seguindo para o capítulo 5... Moisés repete os 10 mandamentos. E aqui tem um detalhe na forma como ele apresenta que eu achei bem interessante. Qual seria? Ele diz algo como, não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que estamos aqui vivos hoje. Ele traz a aliança para o presente daquela geração. É uma atualização fundamental da aliança, torná-la relevante e presente para quem está ouvindo ali naquele momento. Faz todo sentido. E olha a justificativa que ele dá para guardar o sábado, no verso 15. É para lembrar que eles foram escravos no Egito e Deus os libertou com poder. Ah, diferente da justificativa lá em Êxodo, que fala da criação, né? Exatamente. Aqui, a lei está conectada diretamente com a experiência de libertação deles. É uma motivação muito forte.
lei e liberdade juntas. Entendi. E ele também relembra como o povo ficou apavorado depois de ouvir Deus no Sinai e pediu para ele, Moisés, ser o intermediário. Isso reforça o papel dele ali. Faz sentido. Bom, agora a gente entra no que parece ser o coração de Deuteronômio, né? Capítulos 6 a 8. O foco em colocar Deus em primeiro lugar. Ah, sim. Aqui temos o Shema. O famoso Shema Israel, em 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Um chamando a lealdade e amor totais. É o centro da fé deles. E a instrução é que essas palavras estejam sempre presentes. Ensinar para os filhos, falar em casa, na rua, ao deitar, ao levantar. Uma imersão total na palavra de Deus, para que ela molde a vida toda. E junto com esse chamado ao amor, vem os alertas bem práticos, né? Muito práticos. Cuidado para não esquecer de Deus quando chegar na Terra Prometida. Tiver casa boa, comida farta, rebanho grande. A prosperidade como um teste, né? Talvez mais difícil que a dificuldade. Pode ser. Ele lembra do maná no deserto. Não só para mostrar que Deus sustentou, mas para ensinar uma lição maior. Isso, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É o capítulo 8, verso 3. Uma lição sobre dependência e confiança em Deus, mesmo na abundância. E o aviso contra o orgulho é bem direto. Não pensem que foi a força do próprio braço que trouxe a riqueza. Tem que lembrar que é Deus quem dá a força para conseguir. Ligando isso tudo, fica clara a preocupação central do livro: manter a lealdade exclusiva a Javé. Sim. A prosperidade na Terra Prometida é vista como um teste, tão ou talvez mais perigoso que a adversidade do deserto. Porque no deserto a dependência era óbvia, né? Exato. Na fartura, a tentação é a autossuficiência. Eu consegui. Faz sentido. Por isso a memória do passado, a escravidão, a libertação, o sustento no deserto é a ferramenta que Moisés usa para cultivar humildade e fidelidade no futuro. Mas Moisés não deixa o povo se iludir, achando que são super justos, né? Nos capítulos 9 a 11, ele joga na cara o histórico de rebeldia deles. Ele não poupa palavras, lembra o bezerro de ouro. Logo depois de receberem a lei. É impressionante. Pois é, e lista outros lugares onde eles murmuraram e se rebelaram. Taberá, Massá, Quibrot-Atava. E lembra também das vezes que ele teve que interceder, né? Jejuar por eles quando Deus ameaçou destruir o povo. Sim, ele se coloca como mediador de novo, fala das segundas tábuas da lei que Deus providenciou depois que ele quebrou as primeiras. O que isso nos diz sobre a aliança? Parece que, apesar de tudo, ela continua. Exato. Apesar da teimosia do povo, ele usa a expressão povo de dura cerviz, né? Sim. Teimoso. Sim, várias vezes. Apesar da infidelidade repetida, Deus mantém a aliança. E por quê? Por causa das promessas que ele fez aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E também pela intercessão de Moisés. Mas não é de graça, tem uma exigência. Tem. E é uma exigência profunda que vai além do ritual. Está lá em 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Circuncidar o coração. O que seria isso? É uma metáfora para uma transformação interior. Abandonar a teimosia, a rebeldia, ter um coração sensível e obediente a Deus. Entendi. Uma obediência que vem de dentro. Isso. E o capítulo 11 reforça essa escolha de forma bem dramática. A bênção vem com a obediência, a maldição com a desobediência. A escolha está na mão deles. Certo. Aí do capítulo 12 até quase o fim do 26, a gente entra numa parte bem longa de leis, o chamado Código Deuteronômico. Exato. É muita lei, muito detalhe. Em vez da gente se perder em cada vírgula, qual seria a essência? Que tipo de sociedade essas leis queriam formar ali na Terra Prometida? Ótima pergunta. Não é só uma lista de regras soltas, sabe? Tem um projeto ali. A gente pode ver alguns eixos principais. Vamos lá. Primeiro, a centralização do culto. A adoração deveria acontecer num único lugar que Deus escolheria. Para evitar a mistura com outras religiões? Isso. Unificar a nação e proteger do sincretismo religioso com os cananeus. Segundo, uma ênfase muito forte na justiça social. Cuidado com os vulneráveis.
Órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres. Exatamente. Tem lei sobre perdão de dívidas no ano sabático, tratar escravos com dignidade, deixar parte da colheita para os necessitados. É impressionante a preocupação com isso. Mostra o caráter de Deus, né? Exato. A comunidade da aliança deveria refletir o caráter justo e compassivo de Deus. Terceiro, uma rejeição total à idolatria e às práticas dos povos vizinhos. Buscar uma santidade diferente. E o quarto eixo? Leis que estruturam a vida em comunidade. Desde a liderança, limites para o futuro rei, sustento dos sacerdotes e levitas, até a justiça, regras para testemunhas, cidade de refúgio para homicídio acidental, e também a vida familiar e econômica. Casamento, herança, honestidade nos negócios, pesos e medidas justos. Nossa, cobre muita coisa mesmo. Cobre, do sagrado ao cotidiano. Essa preocupação com os mais fracos que você mencionou, ela parece ser um fio condutor importante, né? Fundamental. O tratamento que se dá aos marginalizados funciona como um termômetro da fidelidade real à aliança. Não adianta só o ritual certo, então. Não. A prática da justiça e da misericórdia é essencial. O conjunto dessas leis busca criar uma sociedade alternativa, sabe? Moldada pelos valores da aliança com Deus. E aí chegamos nos capítulos 27 e 28. O tom fica bem solene, né? Intenso. Muito. É o momento das bênçãos e maldições. Moisés instrui sobre uma cerimônia para fazerem quando entrasse na terra. Bênçãos do Monte Gerizim, maldições do Monte Ebal. Sim, uma representação visual e auditiva das consequências da escolha. E o capítulo 28 detalha isso de forma, uau! Se obedecerem, bênçãos em tudo. Na cidade, no campo, nos filhos, nas colheitas, nos rebanhos, prosperidade e respeito. A imagem da vida plena sob a aliança. Mas, se desobedecerem, a lista de maldições é longa e assustadora. É bem gráfica, né? Muito. Doenças, secas, derrotas militares, pragas, opressão, até loucura, cegueira espiritual. E o clímax terrível. O exílio, serem arrancados da terra. E tem aquelas descrições chocantes do cerco inimigo, né? O canibalismo por causa da fome extrema. Deuteronômios 28, 53, 57. São imagens para chocar mesmo. Para agravar a seriedade da coisa. Não dá para brincar com a aliança. Sem dúvida. Essa seção é o ápice da retórica de Deuteronômio sobre as consequências. A lógica binária, obediência leva à vida e bênção, desobediência leva à morte e maldição. A posse da terra está condicionada à obediência. Exatamente. E, infelizmente, olhando para a história posterior de Israel, muitas dessas maldições se cumpriram de forma trágica. O exílio na Babilônia é o grande exemplo. Pesado. Depois desse ponto alto de advertências, nos capítulos 29 e 30, parece que Moisés faz uma espécie de renovação da aliança ali em Moabe, com a nova geração. Sim, ele reafirma os termos da aliança com eles e volta a alertar contra a idolatria escondida. Aquela imagem da raiz que produz veneno, né? Que pode contaminar todo mundo. Exatamente, uma advertência contra influências corruptoras internas. E aqui, mesmo depois de pintar aquele quadro horrível das maldições, surge uma mensagem de esperança. No capítulo 30, é surpreendente. É a graça no meio do juízo. Moisés prevê que mesmo depois do castigo, do exílio, se o povo se arrependesse de todo o coração e voltasse para Deus, Deus teria misericórdia, os traria de volta e restauraria a sorte deles. Deu 31 a 10. É incrível. E ele insiste que obedecer não é impossível. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Não é algo distante ou complicado demais. A responsabilidade é deles. E o discurso chega ao clímax com aquele apelo famoso: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas, tu e a tua descendência. É um chamado final à decisão. Escolher ativamente o caminho de Deus. A teologia aqui é profunda, né? É notável. O mesmo texto que prevê a falha e o castigo já inclui a possibilidade de arrependimento e restauração.
A aliança não é estática, então. Não, ela é dinâmica. Inclui a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. Mas a porta de volta é o arrependimento genuíno. E a responsabilidade da escolha é totalmente do povo. Entendi. Bom, aí os capítulos 31 a 33 mudam o foco para transição e despedida. O fim da era de Moisés se aproximando. Ele, aos 120 anos, confirma que não vai atravessar o Jordão e comissiona Josué publicamente como seu sucessor. Um momento importante de passagem de liderança. E as palavras para Josué são fortes. Ser forte e corajoso, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. O encorajamento necessário para a tarefa imensa que Josué tinha pela frente. Moisés também entrega a lei escrita e ordena que seja lida publicamente a cada 7 anos, para todo mundo aprender. Para que a memória não se perdesse, para que todos conhecessem a aliança. E Deus revela a Moisés que o povo vai ser infiel depois da morte dele. Uma previsão triste, mas realista, né? Sim, e como resposta, Moisés ensina uma canção longa, poética, no capítulo 32. O Cântico de Moisés, que serviria como testemunha contra eles no futuro. Isso, prevendo a idolatria, o juízo, mas também a ação final de Deus para restaurar o povo. E ele termina com bênçãos específicas para cada tribo de Israel. Projetando um futuro para elas na terra sob a bênção de Deus. É um fechamento bem completo da parte dele, né? Sim, é uma passagem de bastão formal e solene. A liderança é transferida. A lei escrita e a canção ficam como memoriais permanentes. Mesmo sabendo da futura infidelidade, Moisés faz tudo para deixar claro o caminho da aliança. E as bênçãos mostram a visão dele para o futuro da nação inteira. E aí a gente chega no último capítulo, o 34, a morte de Moisés. O fim da jornada dele. Ele sobe no Monte Nebo e Deus mostra para ele toda a terra prometida, uma visão panorâmica do sonho. Que o povo estava prestes a alcançar. Mas as palavras de Deus são meio agridoces, né? Esta é a terra. Faço que a vejas com os teus próprios olhos, porém não passarás para lá. Ver, mas não entrar. Um final pungente. E ali mesmo, em Moabo, Moisés morre. O texto diz que o próprio Deus o sepultou num vale. E ninguém sabe onde é o túmulo até hoje. Com um fim único, misterioso, que eleva a figura dele e também evita que o túmulo virasse lugar de idolatria, né? Faz sentido. Ele tinha 120 anos, mas o texto faz questão de dizer que ele ainda enxergava bem, tinha vigor. Uma vitalidade impressionante até o fim. E Josué, já reconhecido como sábio, assume. O povo começa a seguir ele. A transição se completa. O livro termina com um tributo incrível a Moisés. Diz que nunca mais houve em Israel um profeta como ele, com quem Deus falou face a face. Pelos sinais e maravilhas que ele fez. Exato. A morte dele encerra essa era fundacional e abre o caminho para a próxima etapa, a conquista da terra sob Josué. Então, resumindo essa nossa análise de Deuteronômio, o que a gente leva de essencial? Bom, é claro que é muito mais que um livro de leis antigo, né? É um chamado muito forte à fidelidade. Uma fidelidade que tem raiz na memória. Lembrar o que Deus fez no passado. E que se expressa na escolha diária. Vida ou morte, bênção ou maldição, obediência ou desobediência. Exatamente. A gente acompanhou a recapitulação da história, a entrega das leis, os avisos solenes, a transição, tudo girando em torno disso. E a mensagem central parece ser essa relação de aliança com Deus que exige uma lealdade de coração, né? Que brota do coração, mas que se prova na prática, na obediência às leis, tanto na adoração quanto na vida em comunidade. Com aquele destaque forte para a justiça e o cuidado com os vulneráveis. Isso. E o que é crucial, mesmo prevendo a falha humana, o livro deixa a porta aberta para o arrependimento e para a restauração. Sempre tem um caminho de volta, baseado na misericórdia de Deus. Interessante. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Essa estrutura de aliança, bênçãos e maldições ligadas às escolhas, a exigência de justiça social, de lealdade exclusiva. Como isso conversa ou contrasta com outras visões de mundo hoje, religiosas ou não. Exato.
E como a memória do passado, seja a nossa pessoal ou a coletiva, continua sendo um fator decisivo nas escolhas que a gente faz para o futuro. Boas perguntas para a gente continuar refletindo. Fica aí a reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração dos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Obrigada, pessoal.